Ok. Então, esse daqui foi o slide que a gente parou semana passada. Estão lembrados dele, né? Falei do canibalismo, o canibalismo dos leões, o canibalismo dos ratinhos, o canibalismo da viúva negra, do louva-a-Deus, por que ocorre, quais seriam as situações que explicariam o canibalismo em cada uma dessas situações. Foi aqui que a gente parou. Então, a gente vai continuar daqui, vamos ver mais relações ecológicas hoje. Então, vamos lá. Vou pegar minha canetinha aqui. Cadê minha canetinha? Aqui. A próxima relação, crianças, é a relação chamada de competição. Não é uma relação difícil de entender. Para a gente entender a relação de competição, uma coisa tem que estar muito clara na nossa cabeça. Na natureza, existem recursos finitos. O que eu quero dizer com isso? Inácio, você usou aí duas palavras difíceis. Recursos finitos. Recurso é tudo aquilo que o organismo utiliza para sobreviver e para crescer. Então, é um termo geral. Tem hora que, na maioria das vezes, essa palavra recurso quer dizer alimento. Mas, em algumas das vezes, recurso pode dizer espaço, luz, outras coisas que o ser vivo precisa para se desenvolver corretamente. Na natureza, esses recursos, vamos pensar em comida que fica mais fácil entender. Esses recursos da comida é limitado, quer dizer que não tem para todo mundo. Se não tem para todo mundo, os organismos eles vão competir por aquele recurso que existe ali, aquele mesmo recurso que ambos utilizam para se desenvolver, para crescer. Então, aí, a definição dessa relação ecológica, crianças, é essa, ó, competição por um mesmo recurso. Coloquei aqui recurso e coloquei aqui mais uma palavra, parceiro. Na natureza, a competição pode ser também por parceiro para a reprodução. E os organismos utilizam de várias estratégias para tentar ganhar sempre este recurso. Deixa eu dar um exemplo. Vamos olhar para esse cacto aqui, crianças, para a gente olhar qual seria o exemplo de competição por recurso. O solo em que esses cactos estão plantados tem uma quantidade limitada de nutrientes. Tá? Por causa disso, e porque esses cactos estão plantados um do lado do outro, os nutrientes desse solo só vai ser suficiente, vamos pensar assim, para sustentar um cacto ou outro. Então, aqui, o cacto que tiver uma raiz maior, ou seja, uma maior capacidade de puxar os nutrientes do solo para ele, o cacto que crescer mais rápido é aquele que eu vou chamar de competidor superior, porque ele consegue adquirir o recurso na natureza de forma mais rápida do que o competidor inferior, que é aquele que tem a raiz menor, é aquele que não consegue se desenvolver tão rápido. Esse exemplo aqui do cacto seria um exemplo de competição por recursos. E aí vocês vão ver que aqui do lado eu coloquei uma figura de um pavão macho, é esse aqui, ó. Como é que eu vou rabiscar ele? O pavão macho é esse que tem a pena toda bonita, e o pavão fêmea, que é essa daqui, ó, que está aqui no meio. A gente tem dois pavões machos aqui, este e este, este e este são machos, e essa daqui é a fêmea. No caso dos pavões, eu coloquei eles aqui para mostrar para vocês a tal da competição por parceiro. Por que vocês acham que o pavão macho ele tem aquela pluma tão bonita? Aquela pluma é para chamar a atenção da fêmea. E também indica para a fêmea que ele não tem parasitas, que ele está bem alimentado e que, portanto, teria boas características para passar para o filho. Então, essa é a competição por parceiro, por parceiro. Quando a gente pensa na competição, a gente pode pensar o seguinte, Inácio, ela é muito ruim do ponto de vista do indivíduo. Por que eu estou colocando isso daqui? Porque pensando, vamos voltar aqui no cacto, pensando no cacto,
ou este cacto irão sobreviver. Então, do ponto de vista do indivíduo, como os dois estão competindo por alimento, um dos dois vai viver, é o competidor superior, e o outro vai morrer, o competidor inferior. Mas do ponto de vista da população, ou seja, do ponto de vista de todos os cactos daquela espécie, a competição é muito boa, porque ela sempre vai selecionar para sobreviver o indivíduo mais apto, aquele indivíduo que contém características para melhor sobreviver naquela população, naquela situação. Ou seja, a competição é a base da tal da seleção natural, que é uma teoria de evolução que a gente ainda vai abordar aqui nas nossas aulas. Basicamente, a seleção natural diz que o indivíduo mais forte, mais rápido, junta tudo, né? Mais apto para sobreviver é aquele que vai ter as características que vão aumentar a sobrevivência dele, vão aumentar a reprodução dele. A competição também serve, crianças, para controle da população. Como a gente tem aqui, ó, indivíduos da mesma espécie, todos eles competindo, neste caso, por parceiro, neste caso, por alimento, isso significa que nem todos os indivíduos daquela população irão sobreviver à competição. Vários deles irão morrer porque o competidor superior vai extrair o alimento, não vai sobrar nada para o outro, ele vai morrer. Certo? Então, a população ela não cresce loucamente, justamente porque os recursos são finitos. Por causa da competição, a população tende a crescer mais vagarosamente. Então, aqui, ó, intraespecífica entre indivíduos da mesma espécie e desarmônica, porque o competidor superior é ele que vai ganhar os nutrientes, é ele que vai crescer, e o competidor inferior é ele que não vai conseguir crescer, não vai conseguir se reproduzir, porque o outro já pegou os nutrientes ou outras coisas para ele. Tudo bem? Posso continuar? Essa aqui foi a competição. Gabriela, o microfone, meu amor. Desliga para mim. Só para não dar chiado aqui. Ok. Crianças, muita atenção nessa relação ecológica que eu acabei de pôr no slide agora. Essa é uma relação ecológica que já caiu várias vezes no IFE. Se não estou enganado, caiu 2 anos seguidos na prova do IFE, essa relação aqui, com este exemplo aqui que eu pus no slide. Então, muita atenção. A relação que eu estou falando, ó, mudei. Eu estava falando de relações intraespecíficas, ou seja, entre indivíduos da mesma espécie. Agora eu mudei a palavra, agora eu estou falando de relações interespecíficas, ou seja, entre indivíduos de espécies diferentes. Então, aqui eu tenho uma relação interespecífica harmônica chamada mutualismo. Crianças, no mutualismo, a palavra meio que já está dizendo para a gente o que vai acontecer. No mutualismo, você tem uma ajuda mútua, ou seja, uma ajuda das duas partes reciprocamente para que elas sobrevivam no ambiente. Mutualismo vem de mútuo. Quando eu falo assim, o meu amor por você é mútuo, quer dizer que eu te amo e você me ama de volta. No mutualismo, o benefício é que é mútuo. Olha, eu vou te ajudar e você me ajuda de volta. Então, por isso que a gente está vendo ela aqui dentro das relações harmônicas e com esse sinalzinho aqui de mais, querendo dizer que ambos indivíduos que estão se relacionando serão, qual é a palavra? Serão favorecidos por essa relação. Uma questão importante para a gente gravar do mutualismo é que é uma relação obrigatória para a sobrevivência das espécies. Ou seja, as espécies elas precisam deste benefício que vem dessa relação do mutualismo para sobreviverem. Se elas forem separadas, elas não vão conseguir sobreviver sozinhas. Então, vamos aos exemplos.
Primeiro exemplo, criança, que cai muito, presta atenção bastante. Primeiro exemplo aqui é o exemplo dos líquens. Cadê o líquen? Líquen é isso aqui. Líquen é uma relação mutualística que existe entre uma alga e um fungo. Vocês já devem ter visto líquen quando foram à praia, porque na praia a gente sempre observa sobre as pedras, sobre as rochas da praia, tipo um pano branco que existe sobre a rocha da praia. Aquilo é um líquen, escorrega aberto, você pode bater a cabeça e morrer, imagina que desgraça. Aquilo é um líquen, aquele pano branco que a gente vê em cima das pedras, não só da praia, no nosso quintal, dentro de uma floresta, aquilo é um líquen. E qual é a do líquen, Inácio? Nessa relação entre a alga e o fungo, o que acontece é o seguinte: a alga é capaz de fazer fotossíntese, ela é capaz de produzir seu próprio alimento. O fungo não. O fungo não é capaz de fazer fotossíntese. Por outro lado, a alga é um organismo que precisa de muita água para sobreviver. O fungo consegue absorver umidade do ar e manter ali a umidade e ficar vivo. Então, o que acontece é uma troca de favores aqui. A alga, que faz a fotossíntese, ela produz o alimento dela. Ela vai doar parte deste alimento para o fungo, isso é um ponto, e o fungo, para retribuir o favor, vai pegar as hifas dele. Olha aqui, criança, na imagem. A hifa é como se fosse a raizinha do fungo, como se fosse a raiz do fungo. Esse fungo vai pegar as hifas dele e vai meio que abraçar a alga. Para quê? Para manter ela sempre úmida, para ela não morrer dessecada nesse ambiente terrestre que tem pouca água. Então, o líquen é essa relação de recíproca mútua, de benefícios mútuos. A alga vai dar para o fungo parte do alimento que ela produziu na fotossíntese, o fungo vai manter a alga hidratada com as hifas dele, impedindo que ela morra. Outro exemplo de mutualismo: bacteriorrizas. São bactérias, vamos olhar elas aqui, ó. São bactérias que se juntam a uma raiz de planta e vão ajudar a planta a absorver nutrientes do solo. Olha essa raiz, crianças. O que vocês estão vendo clarinho é a raiz da planta, obviamente. E o que vocês estão vendo nesse tom mais escuro, nesse tom ferrúgeno, nesse tom avermelhado, são bactérias que estão grudadas nessa raiz. A bactéria vai ajudar a planta a absorver os nutrientes e a plantinha, de volta para retribuir o favor, fornece para a bactéria o alimento que ela produziu através da fotossíntese. Nessa mesma pegada, a gente tem a micorriza, que está aqui, ó. O que é a micorriza? Quando você tem a plantinha, mesma ideia, a plantinha faz fotossíntese, é capaz de produzir alimento. A plantinha vai passar para o fungo, nesse caso, né? Micorriza de fungo. Para o fungo, parte deste alimento, olha o fungo aqui, e o fungo, em troca, ajuda a plantinha a absorver os nutrientes do solo. Mais uma relação que sempre cai com relação ao mutualismo é a relação do cupim e do protozoário. Eu já até comentei isso daqui em aulas anteriores, quando a gente estava falando de cadeia alimentar. Então, está aqui, ó, a relação do cupim e do protozoário está aqui. O cupim, vocês sabem, é um animalzinho, um bichinho, que come madeira, né? Madeira de planta, geralmente, e ele não é capaz de digerir madeira. Olha que louco. Ele come madeira, mas ele não é capaz de digerir madeira. Para digerir a madeira, ele tem no estômago dele, olha aqui, este protozoário microscópico, muito pequeno. Fica no estômago do cupim, e lá no estômago do cupim, esse protozoário, ele vai ajudar o cupim a digerir a madeira. Então, você tem novamente uma troca. Você tem o cupim fornecendo o corpo como abrigo para esse protozoário, então a proteção que o protozoário tem do corpo do cupim pode ser entendido como um favor, e o protozoário, em troca,
ele vai digerir a madeira para que o cupim possa adquirir esse nutriente, ele possa absorver este nutriente. Aí os bonitinhos estão colocando aqui no chat, ó. Destruidor de portas, kkk. Só porta não. Concordo que só porta não. Na natureza, o cupim ele destrói também plantas. O tronco das plantas, né? Aí, crianças, dá uma olhadinha o que eu coloquei aqui. Ó. Coloquei uma questão que caiu no IFE em 2005 para a gente ver como é que isso foi cobrado. Vou ler com vocês aqui para vocês me ajudarem a responder. Ó, apesar de se alimentar de madeira, o cupim não é capaz de produzir a enzima responsável pela digestão da celulose, principal constituinte da madeira. Para isso, depende de protozoários que vivem no seu intestino e são capazes de digerir tal substância. O protozoário quebra a celulose em glicose e, assim, obtém a energia necessária para as funções suas e as funções do cupim. E a pergunta que finalmente vem é essa. Que tipo de relação ecológica se estabelece entre o cupim e o protozoário? Letra D. Mutualismo. Letra D. Crianças, tá mole essa, né? Letra D, mutualismo. Acabei de dar esse exemplo, acabei de falar. E aí, vocês estão vendo que, de fato, caiu no IFE de 2015 exatamente a descrição da relação ecológica. A única coisa que você tinha que fazer é reconhecer de que relação ecológica eles estavam falando e marcar aqui a alternativa correta. Tá? Outra questão. Ó, os líquens são formados pela associação de certas espécies de algas e um fungo. Ambas as espécies são beneficiadas nessa relação, sendo que uma espécie não é capaz de viver isoladamente naquele local. Nesse caso, há uma relação chamada de... O que eu marco aqui? Letra C. É C de novo. Letra C, novamente. O líquen, novamente, traz um exemplo aqui para a gente de mutualismo. Vamos falar de uma nova relação ecológica. Muita atenção, crianças, nisso que eu vou falar, porque confunde muito, tá? Por que confunde? Porque lembra muito o mutualismo, essa relação aqui, que é chamada de protocooperação. A descrição é idêntica. No mutualismo, eu não disse que era uma troca, eu te ajudo e você me ajuda de volta. Na protocooperação, você também tem uma troca. Eu te ajudo, você me ajuda de volta. Qual é a diferença? Atenção, ninguém pisca no que eu vou falar agora. A diferença é que a protocooperação não é obrigatória para a sobrevivência dos organismos que estão interagindo. Enquanto que o mutualismo, ele sim é obrigatório para a sobrevivência dos organismos. Então, deixa eu dar um exemplo. Lá quando eu falei do líquen, não falei do líquen, falei também das micorrizas, falei do cupim, falei do protozoário. Se eu separar qualquer um desses dois da relação ecológica que eles vivem, ambos irão morrer, mostrando que aquela relação era necessária para a sobrevivência deles. Aqui na protocooperação, se eu separo os dois indivíduos, eles podem até viver pior, mas eles não chegam a morrer. A morte que não causa nada. Então, vamos pegar um exemplo para a gente ver aqui essas relações ecológicas. Ó, o caranguejo, paguro e as anêmonas, que está representado nessa figura aqui, crianças. Ó, isso aqui é um caranguejinho, está aqui embaixo, né? Essa parte aqui. E você tem ele colocando nas costas uma anêmona do mar. A anêmona, a gente pode entender que é parente da água-viva. Então, ela, nesses pelinhos que vocês estão vendo aqui em cima, ela é capaz de causar machucados em qualquer animal que chegar perto dela. Tá?
E a anêmona, ela é... Anota essa palavra para mim. A anêmona, ela é um animal séssil. Anota essa palavra para mim. Nath, o que significa séssil? Quer dizer que não se move. Então, por exemplo, uma planta é um organismo séssil, não se locomove. A anêmona também é um organismo séssil. Ela vive lá no fundo do mar, grudada numa pedra, e ela não se mexe a partir dali. O caranguejo, por outro lado, ele é um organismo móvel. Claro que ele é, todo mundo sabe disso. Ele é um organismo móvel. Só que ele é muito predado no fundo do mar. Os predadores, como ele é bem vermelhinho, a cor dele destaca no fundo do mar, ele é muito predado pelos organismos que existem ali. E aí ocorre essa própria cooperação entre a anêmona e o caranguejo paguro para que ambos vivam melhor. O caranguejo, ele pega as patinhas dele, bota essa anêmona nas costas dele, na carapaça dele, de forma que, conforme ele ande no fundo do mar, nenhum predador vai ameaçar chegar perto dele, porque se ele chegar, a anêmona que está nas costas dele vai causar um machucado nesse predador. E, então, quer dizer, ele está ganhando proteção aí da anêmona. Está claro o benefício dele. E a anêmona, hein, criança? O que será que essa anêmona está ganhando nas costas do caranguejo? Alguém faz alguma ideia? Moveu. Fala, Lucas. Ela vai se mover. Eu não estou te entendendo, meu amor. Fala mais devagar. Ela vai se mover. Muito obrigado, agora entendi. Concordo plenamente. A anêmona, que era um ser séssil, parado, ela agora, nas costas do caranguejo, ela tem a condição de se mover entre os diferentes ambientes. Aí você vai falar, tá, Inácio, mas qual é a vantagem de se mover? São duas vantagens. Primeira, ela vai poder capturar alimento de outros ambientes que ela ainda nunca visitou, porque ela era séssil. Então, ela vai ter condição de se nutrir melhor. Segunda coisa, essa anêmona ela vai ter condição de se reproduzir em novas áreas que ela ainda não tinha tido acesso. Então, ela também está ganhando coisa com isso. Agora, repare, se eu separo a anêmona do caranguejo, os dois continuam vivendo, não tão bem, mas continuam vivendo. Então, é por isso que eu falo que essa aqui é uma relação de proto-cooperação e não uma relação de mutualismo. Tá? Vamos ver outra... Fala, o que você está falando? A terceira vantagem é que tá ganhando um passeio de charrete de graça. Tá ganhando um passeio de graça, ela não tá gastando a perna dela, né, João? Concordo com você. Outro exemplo aqui, crianças, ó, os insetos e as plantinhas com flores, chamadas de angiospermas. Anota isso para mim. Toda plantinha, ó, o nome está aqui para vocês anotarem. Toda plantinha que dá flor é chamada de angiosperma. É bom vocês terem registrado esse nome. Os insetos e as plantinhas chamadas angiospermas, essas plantinhas com flores, olha aqui uma margarida sendo representada, eles têm uma relação de proto-cooperação. Qual é a vantagem? O que está todo mundo ganhando aqui? O insetinho, ele sempre vai na flor da plantinha porque ele está atrás do alimento, né? Ele está atrás do néctar, do tal néctar que existe na flor das plantinhas. Ele vai lá, ingere aquilo, obtém nutrientes para sobreviver. Então, para o insetinho está muito claro qual é a vantagem dele. E para a planta? O que a planta está ganhando com esse insetinho indo ali roubar o néctar dela? A planta está ganhando a capacidade de reprodução. Essa abelhinha, criança, eu vou até dar um zoom aqui, ó. Quando eu dou um zoom, vocês enxergam o zoom? Sim. Olha esse zoom aqui que eu dei. Vocês estão vendo aqui que a patinha da abelha está toda suja desse amarelinho da flor? Sim. Estão vendo aqui? O que é isso que está grudado na patinha da abelha? É o chamado pólen. Exatamente, Sabrina. O pólen, ele é a célula reprodutora da planta. Quando essa abelhinha, que está com pólen grudado na patinha dela, for numa outra flor, este pólen ele vai ser depositado nessa outra flor e aquela outra flor vai ser fecundada.
que significa a flor ser fecundada, Inácio? Significa que as pétalas vão cair, ela vai fechar e vai formar ali uma sementinha. E ao entorno da sementinha vai ser formado um fruto. Então, a polinização é o que forma não só a semente, que é a forma que as plantas se reproduzem, como também a forma que as plantas produzem frutos. Então, a plantinha está doando o néctar dela para esses animalzinhos, para que esses animalzinhos vão e façam essa reprodução das plantas para elas. Que é muito vantajoso para as plantas, porque, como eu já mencionei anteriormente, elas são indivíduos sésseis. Significa que não conseguem sair do lugar e, portanto, não saem do lugar, precisam de alguém para fazer esse leva e traz de pólen, né? Existem animais que fazem esse leva e traz de pólen. As abelhinhas são os principais animais polinizadores que me vêm à mente, que também são cobrados na prova do IFE. Mas existem outras formas das plantas serem polinizadas que não envolvem relações ecológicas, como, por exemplo, o vento. Quando o vento bate e leva o pólen, você não está aí tendo nenhuma relação ecológica. Você está tendo a dispersão do pólen pelo próprio vento. Tá? Mas essa que acontece através dos animais, através aqui da minha abelhinha, é uma relação de pró-cooperação. Ok. Vamos falar de mais um exemplo. O pássaro palito e o boi. Está aqui, ó. Pássaro palito, que eu dar um zoom nele. Deixa eu dar um zoom nele. O pássaro palito é esse aqui, ele tem um biquinho fino e ele fica nas costas do boi. Como é que fala? Ele fica nas costas do boi, catando ali das costas do boi os carrapatos que eventualmente ficam grudados no pelo do boi. Então, o que o pássaro palito está ganhando com isso? A alimentação. Ele está se nutrindo destes carrapatos, é o alimento dele. O boi está ganhando, em troca, essa limpeza. O boi está ficando livre dos parasitas que estavam infestando o corpo dele e poderiam, inclusive, até causar algum tipo de doença. Então, também é exemplo de uma relação de pró-cooperação. O que é, João? Fala. É João que falou? Ou seja, ele está perdendo a chance de ficar doente e etc. Isso, ele está aumentando as chances de ficar mais saudáveis, né? O que vocês estão falando aqui no chat, gente? E o ser humano achando que foi ele que tirou o Uber? Meu Deus, qual a relação disso com a aula? Caraca, Cleitinho, essa foi top. Isso é um meme, não é? Do Cleitinho? Eu acho que isso é meme. Vou comprar um pássaro desse pro meu cachorro. Gente, vocês. Olha. Tem uma outra relação muito interessante. Todo mundo confunde essa relação com comensalismo. Eu já até vi que alguém colocou aqui no chat o exemplo dessa relação, que é o comensalismo. Crianças, o comensalismo é uma relação diferente. É uma relação que ela é unilateralmente benéfica. Olha o símbolo que eu estou usando para ela. O símbolo que eu estou usando para a relação de comensalismo é o mais e o zero, querendo dizer que um organismo vai ser beneficiado e o outro vai ficar neutro. O zero aí é de neutro. Então, é uma relação unilateralmente benéfica. Só um dos organismos, um dos dois organismos que estão participando dessa relação ecológica vão, qual é a palavra? Vão se beneficiar disso. Só um dos dois vai se beneficiar disso. O outro, ele está neutro, como eu disse. Isso não é uma relação que causa prejuízos. E por isso mesmo ela está aqui sendo definida como uma relação harmônica, que é uma relação basicamente alimentar. Crianças, muita atenção aqui nos exemplos. Os dois exemplos que eu vou falar são os únicos dois exemplos de comensalismo que é cobrado na prova do IFE. Então, aqui, ó, primeiro, é a relação que existe entre a rêmora e o tubarão. A rêmora, crianças, é esse peixinho que está aqui embaixo, tá vendo? O tubarão.
É um peixinho pequenininho. Ele fica grudado aqui nessa parte de baixo do tubarão. E o tubarão, claro, é o maior que está por cima. O que acontece? O tubarão é um predador voraz. Ele, quando vê uma presa, ele abocanha aquela presa, mata a presa, e o restinho daquilo que ele está comendo acaba indo para debaixo dele por conta do movimento, né? Ele está sempre nadando para frente e o restinho do que ele come vai para debaixo dele. Por que eu estou falando isso? Porque esse restinho da comida que ele come vai para debaixo dele por conta do movimento ali do corpo dele. Quem vai se alimentar daquilo é a rêmora. A rêmora, ela está literalmente se beneficiando pelos restos da alimentação do tubarão. Repare, para ela é extremamente benéfico isso. Ela não teve que se locomover, ela é um peixe pequeno, ela não teria condições de matar a presa que o tubarão matou. Então, para ela é extremamente benéfico essa relação alimentar. Enquanto que, para o tubarão, ele não está nem aí. Se ele quiser se alimentar, ele vai abrir a boca, vai abocanhar lá a presa dele e está tudo certo. Para a rêmora, é que foi a grande vantagem. Então, novamente, uma relação de comensalismo. Mais o zero, positiva para a rêmora, neutra, zero para o tubarão. Outro exemplo de comensalismo é com as hienas e os leões. Olha elas aqui. A relação que existe entre as hienas e os leões é uma relação de comensalismo, porque, novamente, o leão é um grande predador, a leoa, né, que é quem caça ali, é um grande predador, vai lá na savana, caça a sua presa, mata, todos os leões vêm, se alimentam, enchem a barriga, e o que fica para trás olha para cá para a figura, é a carcaça da presa. Aquele que ainda tem ali, de fato, um resto de carne, mas que os leões não estão interessados porque eles já se alimentaram. Então, é nesse momento que os leões se afastam, as hienas vêm e se alimentam desse resto aqui, ó, de carne que fica na carcaça. Repare, para a hiena é positivo, uma relação positiva, porque ela não teria condição sozinha de caçar esse tipo de presa. Já para o leão, ele não está nem aí, porque ele pode sempre obter essa presa quando ele quiser. Então, essas aqui são relações de comensalismo. Gravem aí para mim, anota aí para mim, crianças. A relação de comensalismo, ela é benefício unilateral. É a única relação que eu tenho aqui, única não, né? Uma das poucas relações que eu tenho aqui para mostrar para vocês, que determina um benefício unilateral. Tá? Ok, vamos continuar. Eu tenho aqui uma perguntinha, uma questão que eu trouxe para a gente sobre isso. Então, vamos ver aqui. Ó. Algumas relações ecológicas causam benefício para apenas uma espécie, não prejudicando nem beneficiando a outra. Um exemplo clássico ocorre entre a rêmora e o tubarão. Nesse caso, a rêmora prende-se ao corpo do tubarão e alimenta-se dos restos das suas presas. Marque a alternativa que indica corretamente qual é essa relação ecológica. D. D. D, né, criança? D de comensalismo. Não é de comensalismo D, né? Mas tudo bem, entendi. A resposta é essa. A resposta é essa daqui, tudo certo. Outra relação que também é essa de benefício unilateral aqui, ó, é o inquilinismo. Não causa prejuízo, também é unilateralmente benéfico, igual ao comensalismo. A diferença aqui do inquilinismo para o comensalismo é que o inquilinismo é uma relação de ocupação, enquanto que o comensalismo é uma relação de alimentação. Olha para cá. Uma relação de inquilinismo é, por exemplo, quando uma plantinha utiliza a outra plantinha apenas para se apoiar sobre ela. Aqui, nessa figurinha, crianças, o que vocês estão vendo, a plantinha bonitinha, branquinha, é a bromélia. A bromélia, ela está apenas se apoiando sobre a outra planta para conseguir viver. Ela não está parasitando a planta, não está extraindo nada da planta, ela só está ali apoiada. Para ela é ótimo, porque ela vai estar mais próxima, né, do sol, ela não vai ser sombreada pela planta que está ali, vai conseguir absorver luz solar, vai fazer a fotossíntese dela, está tudo certo. Enquanto que para essa plantinha aqui de baixo, que está fornecendo apoio, ela não está nem aí, não está fazendo diferença nenhuma se a bromélia está ou não ali em cima.
Uma outra relação é uma relação que existe entre as cracas, que estão vendo as craquinhas aqui, ó, são esses bichinhos que ficam grudados na baleia, e a própria baleia. As cracas são seres férteis, eles não se locomovem, e quando estão grudados na baleia, elas têm a boa oportunidade de visitar novos ambientes, se alimentar de novos ambientes marinhos, se reproduzir em novos ambientes. Só a vantagem para a craca, porque é um ser fértil, e com a baleia ela consegue se locomover. Já a baleia não está nem aí. Ela não está ganhando nada com isso, também não está sendo prejudicada. Então, a relação aqui, tanto inquilinismo quanto comensalismo, são relações unilateralmente benéficas. Tá bom, meus amores? Então, ó, o que eu tinha para a aula de hoje era isso. Nossa aula vai terminar agora. O que eu tinha para a aula de hoje era isso. Na aula que vem, continuaremos falando de relações ecológicas. Temos várias para falar. Eu sempre vou colocando a questão aqui no meio e a gente vai resolvendo conforme a gente vai caminhando com a matéria. Tudo bem, meus amores? Então, ó, até semana que vem. Tchau, tchau. Fiquem bem. Tchau. 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 Valeu, Tchau, professor. Tchau, tchau. Lava a mão, hein, crianças? Troca a roupa. Toma um Tchau. banho. Não, toma banho não. Toma um banho Tomar quando banho é só no tiver sábado, possível professor. tomar um banho, sim. É uma vez no sábado só. Só sábado. Não, nada disso. Tem que tomar banho. Uma vez na semana. Professor, é a mesma coisa de forrar a cama.